Antes que o aço arranhasse o céu, antes que o rugido do progresso abafasse tudo, existia um mundo distinto. Para encontrar as verdadeiras origens de Nova York, devemos ouvir os segredos que jazem sob o asfalto. Um eco quase perdido no tempo. Esta história não começa com barcos e arranha-céus, mas com o pulsar da própria terra e as primeiras marcas humanas impressas em sua pele virgem. É uma viagem a um mundo sepultado sob o nosso, um mundo de colinas arborizadas e riachos cristalinos. Há mais de 12 mil anos, o grande manto de gelo que asfixiava o continente iniciou sua lenta retirada. Com uma força inimaginável, as geleiras esculpiram a paisagem, abrindo vales, depositando colinas e liberando a água que daria forma aos rios e à baía que hoje conhecemos. Neste mundo recém-nascido, frio e primitivo, chegaram os primeiros povos, os paleoíndios, caçadores nômades que seguiam as grandes bestas da Idade do Gelo. Sua existência é um enigma sussurrado apenas por pontas de lança de pedra e fragmentos de osso. O que pensavam ao contemplar essa paisagem desolada? Que histórias contavam ao redor de suas fogueiras? Sob um céu livre de toda luz artificial? São perguntas que a arqueologia mal pode começar a responder, mistérios guardados no silêncio da terra. Com o passar dos milênios, o clima se suavizou e as florestas cobriram a região. As comunidades que aqui se estabeleceram desenvolveram uma relação íntima e complexa com esse ambiente próspero. Quando a história toma uma forma mais clara, dois grandes grupos culturais dominavam este território: os povos de língua algonquina e a poderosa confederação iroquesa. Na ilha que um dia seria chamada Manhattan e em seus arredores viviam os Lenape. Não eram uma nação unificada, mas uma rede de comunidades e clãs, como os Munsee. Sua filosofia definiu sua civilização. A terra não era uma mercadoria que se pudesse possuir. Era um ente vivo, uma mãe que provia, e eles eram seus guardiões, não seus donos. Ao norte e ao oeste, erguia-se uma estrutura política de surpreendente sofisticação, a Confederação Haudenosaunee, ou Iroquesa, forjada, segundo suas tradições, pelo visionário conhecido como o Grande Pacificador. Esta liga unia 5, e mais tarde 6, nações em um pacto de paz. Sua grande lei da paz era uma constituição oral que estabelecia um delicado equilíbrio de poder, uma estrutura que inspiraria, séculos mais tarde, os próprios fundadores dos Estados Unidos. A vida nesta terra, que os Lenape chamavam Lenapehoking, seguia o ritmo das estações. Na ilha de Manhattan, a ilha das muitas colinas, mais de 50 riachos corriam em direção ao mar e a diversidade biológica era extraordinária. Os Lenape cultivavam com esmero as 3 irmãs, milho, feijão e abóbora, em uma simbiose agrícola que nutria tanto a terra quanto o seu povo. Pescavam nas ricas águas da baía e caçavam nas densas florestas. Seus caminhos, trilhas que serpenteavam pela ilha, se tornariam as sombras fantasmagóricas de futuras avenidas, como Broadway. Suas aldeias, com suas características casas longas, eram centros de vida comunitária, onde as tradições eram transmitidas através da palavra falada. Era um mundo tecido com rituais e um profundo respeito pela natureza. Podemos imaginar o silêncio dessas noites, apenas quebrado pelo canto dos insetos. No mesmo lugar onde hoje o estrondo da cidade nunca cessa, o resultado desses milhares de anos foi uma sociedade complexa e resiliente, um mosaico de culturas com suas próprias alianças e comércios, um mundo em um delicado equilíbrio, vibrante de vida. Mas esse equilíbrio, forjado ao longo de incontáveis gerações, estava prestes a enfrentar uma força que operava sob regras completamente diferentes. Uma força que não via a terra como uma mãe, mas como uma fonte de riqueza, não como um lar, mas como uma fronteira a ser conquistada. Ao olhar os arranha-céus que hoje se erguem sobre as antigas terras dos Lenape, nos deparamos com um profundo silêncio. A cosmovisão completa de um povo foi sepultada sob camadas de concreto e história escrita pelos vencedores. O legado dos primeiros habitantes de Nova York não é uma ruína que se possa escavar, mas uma ausência, uma pergunta que flutua no ar. O que realmente se perdeu quando esses dois universos colidiram? O oceano, que durante milênios apenas trouxera marés e tempestades, guardava um novo segredo em suas profundezas. Um segredo que em breve se revelaria na forma de estranhas velas no horizonte, marcando o fim de um mundo e o violento começo de outro. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo.
O eco daquele mundo ancestral, vibrante e autônomo, estava prestes a ser interrompido por um som que nunca antes havia cruzado essas águas: o estalar de velas europeias impulsionadas por ventos de ambição. O século XVI havia desencadeado na Europa uma febre pela exploração, uma competição feroz entre coroas e companhias comerciais para encontrar uma nova rota em direção às riquezas da Ásia. O Império Otomano controlava as rotas terrestres e Portugal dominava a passagem pela África. A monarquia espanhola se expandia por um novo continente. Para nações como França, Inglaterra e a emergente República dos Países Baixos, a única esperança parecia residir em uma passagem quimérica pelo norte. O lendário Passo do Noroeste. Foi essa obsessão, uma mistura de geopolítica e ganância, que lançou barcos em direção ao desconhecido. O primeiro ator nesse drama histórico foi Giovanni da Verrazzano, um explorador florentino a serviço do rei Francisco I da França. Em 1524, a bordo de sua carabela, a Dauphine, Verrazzano navegou ao longo da costa atlântica da América do Norte. Sua decisão de ancorar na baía que hoje conhecemos como o Porto de Nova York foi um ato quase fortuito. O que encontrou descreveu em suas cartas como uma terra agradável, habitada por pessoas que o receberam com curiosidade de suas canoas. Batizou a região como Nova Angulema. No entanto, seu encontro foi efêmero. Após sua partida, um silêncio de quase um século voltou a cair sobre a baía. O que pensaram os Lenape daquela aparição? Foi lembrada como um presságio ou se desfez no mito? O verdadeiro ponto de inflexão chegaria 85 anos depois. Em 1609, um navegante inglês chamado Henry Hudson, empregado pela poderosa Companhia Neerlandesa das Índias Orientais, chegou com uma missão idêntica: encontrar uma rota aquática para a Ásia. Seu barco, o Halve Maen, ou Meia-Lua, era um instrumento da ambição corporativa holandesa. O momento decisivo da viagem foi quando Hudson, em vez de se limitar à Bahia, aventurou-se rio acima, convencido de que a potente corrente poderia ser a entrada para o Oceano Pacífico. Durante semanas, navegou para o norte, adentrando um território que nenhum europeu havia cartografado. O transcurso dessa expedição foi um complexo balé de comércio e tensão. Os diários de bordo registram intercâmbios. Os Lenape e os Marican ofereciam peles de castor e nutria em troca de objetos europeus como facas de metal, machados e contas de vidro, mas nem tudo foi pacífico. Houve escaramuças e violência. Um marinheiro morreu por uma flecha e a tripulação de Hudson respondeu com mosquetes, deixando um rastro de sangue naquele primeiro encontro. O impacto desses contatos foi catastrófico, embora em grande parte invisível no início. O legado mais devastador não chegou na bodega dos barcos, mas no hálito e no sangue dos exploradores. Doenças como a varíola, o sarampo e a gripe encontraram na América uma população sem nenhuma imunidade. Espalharam-se como um fogo invisível, dizimando comunidades inteiras muito antes de um assentamento permanente ser estabelecido. Foi um inimigo silencioso e letal. Ao mesmo tempo, o comércio alterou irrevogavelmente o equilíbrio de poder local. As peles, antes um subproduto da caça, tornaram-se uma mercadoria de imenso valor, criando uma dependência econômica e fomentando a competição e a guerra entre tribos. A introdução de armas de fogo exacerbava esses conflitos. Havia sido plantada a semente de uma transformação irreversível, um choque não apenas de povos, mas de cosmologias, e é aqui que reside a grande pergunta que nos legou essa era. Os registros que sobreviveram são quase exclusivamente europeus: diários de navegação, cartas a monarcas, relatórios a companhias comerciais. São relatos escritos sob a perspectiva do lucro, filtrados pela incompreensão cultural. A voz dos Lenape, sua perspectiva sobre esses homens estranhos que chegaram em casas flutuantes, se perdeu em sua maior parte, sussurrada apenas através da tradição oral e da arqueologia. Que segredos se perderam na tradução de gestos e palavras? No abismo entre dois mundos que se observavam com uma mistura de assombro e desconfiança? O verdadeiro mistério não é apenas o que ocorreu, mas o que foi omitido nos diários de bordo. O relatório de Hudson não revelou uma rota para as especiarias do Oriente, mas sim o potencial de uma riqueza diferente, uma baseada em peles. E foi essa promessa de lucros que impulsionaria a Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais a tomar uma decisão transcendental: transformar um efêmero posto comercial em um assentamento permanente. Uma cidade que chamariam de Nova Amsterdã.
Aquele primeiro contato, carregado de assombro e desconfiança, não tardaria a dar passo a uma era de ambição calculada. A sombra da exploração se dissipou para revelar o verdadeiro motor que impulsionaria o próximo capítulo: o comércio. Nos alvoreceres do século XVII, as Províncias Unidas dos Países Baixos viviam sua idade de ouro. Convertida em uma potência marítima e financeira global, a República projetava sua influência por meio de corporações formidavelmente poderosas. Uma delas, a recém-constituída Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, voltou seu olhar para as promissoras terras do outro lado do Atlântico. Seu objetivo não era a glória, mas a exploração de recursos. Seu interesse principal tinha nome: a pele de castor, um luxo que despertava a cobiça nos mercados europeus. As determinações cruciais não emanavam de um trono, mas de uma junta de diretores em Amsterdã. Foi essa entidade corporativa que, em 1625, tomou uma resolução estratégica: estabelecer um assentamento permanente no rio que Henry Hudson havia explorado. Precisavam de um porto seguro, uma base para monopolizar o lucrativo comércio de peles. O homem escolhido para executar essa visão foi Peter Minuit, um diretor pragmático da companhia. Sua missão era consolidar a presença neerlandesa. Ao chegar à ilha que os Lenape chamavam Mannahatta, Minuit compreendeu imediatamente seu potencial. Seu profundo porto natural e sua posição estratégica a tornavam a joia da coroa. Foi então, em 1626, que ocorreu um dos eventos mais célebres e enigmáticos da história norte-americana. Segundo os registros da companhia, Peter Minuit negociou a compra da ilha de Manhattan a um grupo de nativos por bens avaliados em 60 guilders. Um relato que passou para a história como um negócio sem precedentes. Mas nesse intercâmbio se esconde um profundo mistério cultural. Os Lenape entenderam o conceito europeu de propriedade privada e venda permanente da terra? Ou estavam participando de um ritual de hospitalidade e permissão de uso compartilhado, acreditando que os recém-chegados apenas buscavam um lugar temporário para comerciar? A transação, vista pelos neerlandeses como um contrato legal, foi provavelmente percebida pelos nativos como um acordo para compartilhar o espaço, um mal-entendido fundamental cujas consequências ressoariam durante séculos. Com a ilha nominalmente assegurada, os colonos neerlandeses começaram a construção do Forte Amsterdã na ponta sul de Manhattan, o núcleo da nova colônia, Nova Amsterdã. Ao seu redor, as ruas começaram a ser traçadas com a lógica orgânica do comércio. O porto floresceu. Os barcos da companhia chegavam carregados de colonos e mercadorias, e partiam repletos de peles, tabaco e madeira. A colônia rapidamente se tornou um caldeirão de nacionalidades: valões, alemães, escandinavos, judeus sefarditas e, de forma ominosa, os primeiros africanos escravizados, trazidos pela própria companhia para construir a infraestrutura. Essa diversidade não nasceu de um ideal de tolerância, mas da necessidade pragmática de mão de obra. O impacto dessa fundação transformou o paisagem físico e humano para sempre. As florestas de Mannahatta começaram a cair para dar lugar a fazendas, ou boeverigen, uma das quais daria nome à famosa Rua Bowery. Os Lenape, deslocados pela expansão e dizimados por doenças, viram seu mundo se desvanecer. Nova Amsterdã se consolidou como uma sociedade vibrante e caótica, definida pela ânsia de lucro e uma liberdade relativa, desde que não interferisse nos interesses da companhia. Era um lugar de oportunidade e opressão, um microcosmos do emergente mundo atlântico. Mas o legado dessa era nos deixa uma pergunta inquietante. Poderia uma colônia baseada puramente no benefício, governada por uma corporação distante e povoada por um mosaico de gentes sem uma lealdade unificada, sobreviver às pressões geopolíticas da época? O eco dos 60 guilders ressoa como uma pergunta sem resposta. Foi um ato de astúcia, de engano, ou simplesmente o primeiro capítulo de um conflito inevitável? O sucesso comercial de Nova Amsterdã era sua maior fortaleza e, ao mesmo tempo, seu calcanhar de Aquiles. Essa prosperidade, visível de longe, estava atraindo a atenção invejosa de um rival imperial que considerava toda aquela costa como própria por direito. A bandeira neerlandesa tremulava sobre o Forte Amsterdã, mas no horizonte já se desenhava a sombra dos navios ingleses. Aquele próspero porto comercial, nascido da ambição da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, não tardaria a projetar uma sombra demasiado grande para seus rivais. O eco de seu sucesso cruzou o Atlântico.
chegando aos ouvidos de um império que não tolerava competição. O destino de Nova Amsterdã estava prestes a ser selado, não em suas ruas, mas nos corredores do poder de Londres, à metade do século XVII. A tensão entre a Inglaterra e as Províncias Unidas dos Países Baixos era um barril de pólvora prestes a explodir. As guerras anglo-neerlandesas eram um conflito latente pela supremacia marítima. Neste tabuleiro global, Nova Amsterdã representava uma peça anômala e estrategicamente irritante para a coroa inglesa. Era uma cunha neerlandesa que dividia geograficamente as colônias britânicas da Nova Inglaterra e as do Sul. Mais do que uma simples divisão, era um obstáculo para o monopólio comercial que a Inglaterra buscava impor através de suas leis de navegação, leis que os comerciantes de Nova Amsterdã ignoravam com frequência. Não era uma questão de se a Inglaterra agiria, mas de quando. A determinação que selou o destino da colônia provinha diretamente do trono inglês. Em março de 1664, o rei Carlos II concedeu a seu irmão, Jacobo, Duque de York, uma vasta porção de território norte-americano que incluía convenientemente toda a colônia de Nova Holanda. Era uma declaração de intenções que ignorava por completo a soberania neerlandesa. Para executar essa reivindicação, o Duque de York designou o coronel Richard Nichols e lhe confiou uma frota de 4 fragatas. Do outro lado do oceano, o diretor-geral de Nova Amsterdã, Peter Stuyvesant. Um veterano autoritário com uma perna de pau, governava com mão de ferro. Sua lealdade à companhia era absoluta, mas sua popularidade entre os colonos, cansados de seus impostos e seu estilo ditatorial, era perigosamente baixa. No final de agosto de 1664, as 4 fragatas inglesas ancoraram na baía, seus canhões apontando diretamente para o mal defendido Forte Amsterdã. O coronel Nichols não iniciou com fogo, mas com diplomacia armada. Enviou uma carta a Stuyvesant exigindo a rendição, mas oferecendo em troca termos surpreendentemente generosos. Seriam respeitados os direitos de propriedade, a liberdade de culto e os costumes locais. Stuyvesant, enfurecido, rasgou a carta em pedaços, negando-se a que o povo conhecesse as condições. Mas os rumores da oferta inglesa se espalharam e uma delegação de cidadãos influentes confrontou Stuyvesant, exigindo que ele evitasse uma destruição sem sentido. O diretor-geral, mancando furiosamente sobre as muralhas do forte, ameaçou abrir fogo, mas ao olhar ao seu redor, viu a crua realidade. Uma guarnição de apenas 150 soldados e uma população civil que não tinha intenção de morrer por uma companhia comercial. Estava sozinho. No dia 8 de setembro de 1664, sem que se disparasse um único tiro, Peter Stuyvesant assinou os artigos de capitulação. A bandeira neerlandesa foi arriada do Forte Amsterdã pela última vez. E em seu lugar foi hasteada a bandeira inglesa. A consequência direta foi uma mudança de nome que ressoaria através da história. Nova Amsterdã foi renomeada como Nova York, em homenagem a seu novo proprietário, o Duque de York. O Forte Amsterdã tornou-se o Forte Jacobo. A transição foi surpreendentemente pacífica. Fiel à sua palavra, Nichols permitiu que a vida continuasse com uma mínima interrupção. A mudança de mãos foi menos uma conquista violenta e mais uma transferência administrativa. E aqui reside a verdadeira pergunta deste episódio. Por que uma cidade fortificada, um centro vital do comércio atlântico, se rendeu sem oferecer a mínima resistência? A resposta parece estar no próprio DNA da cidade. Nova Amsterdã nunca foi uma cruzada ideológica. Foi, desde sua concepção, uma empresa comercial. Seus habitantes eram uma mistura cosmopolita, unidos não pela lealdade a uma bandeira, mas pela busca de oportunidades. A decisão de se render não foi um ato de covardia, mas o cálculo pragmático de uma comunidade que valorizava a prosperidade acima do patriotismo. Foi uma traição à coroa neerlandesa ou a primeira grande decisão empresarial de uma cidade que sempre colocaria o comércio acima da lealdade? O mistério dessa rendição sem sangue é o de uma identidade fluida. A rendição não foi um fim, mas uma metamorfose. Com a bandeira inglesa tremulando sobre o forte, a cidade, agora chamada Nova York, se preparava para uma nova fase de expansão sob o domínio colonial. Aquela mudança de bandeira que selou o destino de Nova Amsterdã não foi um mero ato simbólico, foi o prólogo de uma transformação profunda. Com a Union Jack tremulando sobre o forte, a recém-batizada Nova York não apenas mudou de nome, mas de alma. O pragmatismo mercantil holandês deu lugar à ambição imperial britânica,
E nessa transição, a cidade começou a forjar a identidade dual que a definiria. Um farol de oportunidade construído sobre profundas contradições. Sob o controle de seu novo proprietário, Jacobo, Duque de York, a colônia se tornou um experimento de poder. As diretrizes de Londres buscavam consolidar o domínio inglês e alinhar o porto com os interesses econômicos do Império Britânico. Os arquitetos dessa nova era não foram apenas monarcas distantes, mas os governadores enviados para aplicar sua vontade. Homens como Richard Nichols e, mais tarde, Edmund Andros se depararam com a tarefa de governar uma cidade diversa e teimosa. As ações decisivas foram tomadas nos escritórios dos governadores e nos salões de uma nova elite anglo-holandesa. Famílias como os Livingston, os Delancey e os Morris acumularam vastas extensões de terra e controlaram o comércio. Uma das determinações mais transcendentais foi a codificação das leis do Duque em 1665, uma tentativa de impor o sistema legal inglês, que, no entanto, teve que fazer concessões aos costumes locais para evitar uma rebelião. O verdadeiro motor do crescimento colonial pulsava em seu porto. Os cais do East River se tornaram um fervilhante centro de atividade. A economia, que sob os holandeses se centrava no comércio de peles, se diversificou. Graças a leis como o Bolting Act de 1678, que concedia à cidade o monopólio da moagem de farinha para exportação, Nova York se tornou o celeiro das colônias do Caribe. Mas esse comércio visível ocultava uma corrente muito mais obscura, a participação ativa no comércio triangular. A cidade se tornou um elo crucial no tráfico de seres humanos. Barcos nova-iorquinos transportavam rum para a África, trocando-o por homens, mulheres e crianças escravizadas que eram vendidos no Caribe ou na própria Nova York. Os lucros desse comércio desumano financiaram a construção das elegantes mansões da elite. A vida cotidiana era um tapete de contrastes extremos. Enquanto a classe comerciante celebrava banquetes nas mesmas ruas, os leiloeiros vendiam pessoas no mercado de escravos de Wall Street, estabelecido oficialmente em 1711. Essa tensão explodiu violentamente na Revolta de Escravos de 1712 e, de forma ainda mais dramática, na chamada Conspiração de 1741. Uma série de incêndios misteriosos desencadeou uma onda de pânico, que foi atribuída a escravizados e a católicos pobres de um suposto complô. A histeria coletiva resultou em uma brutal repressão. Dezenas de pessoas, na sua maioria escravizadas, foram executadas após julgamentos sumários. O impacto desse século de crescimento foi uma cidade maior, mais rica e estrategicamente indispensável para o Império Britânico. Sua população se multiplicou e sua influência econômica rivalizava com a de Boston e Filadélfia. No entanto, esse crescimento deixou um legado de desigualdade estrutural. A riqueza se concentrou em poucas mãos, criando uma aristocracia colonial, enquanto a base dessa pirâmide social era formada por trabalhadores pobres, empregados domésticos e uma população escravizada que constituía uma parte significativa da força de trabalho. E aqui reside a contradição fundamental da Nova York colonial. Como pôde uma cidade que se percebia como um bastião da liberdade e dos direitos ingleses construir sua prosperidade sobre a negação mais absoluta dessa mesma liberdade? O mistério não está apenas nos incêndios de 1741, mas na psicologia de uma sociedade que celebrava a liberdade em suas assembleias enquanto a vendia em seus mercados. Essa fratura na alma da cidade gerou uma corrente subterrânea de ressentimento. As mesmas políticas econômicas britânicas que haviam enriquecido a elite começaram a ser sentidas como um laço no pescoço para outros comerciantes e artesãos. Esse crescente descontentamento era o pavio lento de um conflito que em breve envolveria Nova York nas chamas da Revolução. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Aquele crescimento e prosperidade que definiram a Nova York colonial traziam consigo a semente de sua própria fratura. As lealdades forjadas durante um século de domínio inglês estavam prestes a ser postas à prova. Nas tabernas e docas de Manhattan, as proclamações do parlamento britânico ressoavam não mais como a voz de uma mãe pátria, mas como o retumbar de correntes. A lei do selo e os impostos sobre o chá não eram meras disputas econômicas. Eram fissuras nos alicerces de um império, e Nova York, com seu porto vital e sua população dividida, encontrava-se bem sobre a falha.
Os Filhos da Liberdade enfrentavam os lealistas e a estátua do rei Jorge III em Bowling Green tornava-se um símbolo de tensão insustentável. Poderia uma cidade tão ligada à coroa britânica abrigar o coração de uma rebelião? O enigma de sua lealdade pairava no ar. A determinação que selaria o destino da cidade foi tomada por dois homens em lados opostos. De um lado, o general George Washington, à frente de um incipiente exército continental, tomou uma decisão audaciosa: defender Nova York a qualquer custo. Compreendia seu valor simbólico e estratégico. Mas defender uma ilha contra a armada mais poderosa do mundo era uma armadilha mortal. Do outro lado do Atlântico, o governo do rei Jorge III encarregou os irmãos Howe, o general William e o almirante Richard, de uma missão inequívoca: esmagar a rebelião começando pelo seu ninho mais conflituoso. Seu plano era desplugar uma força de tal magnitude que a simples visão dela quebrasse a vontade dos colonos. O verão de 1776 trouxe consigo a resposta. Centenas de navios de guerra e transportes britânicos apareceram no horizonte, preenchendo o porto de Nova York. Para os nova-iorquinos, foi um espetáculo de poder avassalador. A guerra havia chegado. No final de agosto, as forças do General Howe desembarcaram em Long Island, na atual Brooklyn. O plano britânico era de uma astúcia letal. Enquanto uma parte de seu exército realizava um ataque frontal, uma força muito maior, guiada por simpatizantes locais, executou uma manobra de flanqueio devastadora. Ao amanhecer do 27º de agosto, o exército continental se viu preso. A Batalha de Long Island tornou-se uma carnificina. Os soldados americanos inexperientes, tomados pelo pânico, fugiram, sendo caçados nas florestas e pântanos. A derrota foi total. Com o exército destroçado e preso contra o East River, o fim da Revolução parecia iminente. Mas aqui, a história dá uma reviravolta lendária. Na noite do 29º de agosto, sob um manto de escuridão, Washington ordenou uma evacuação impossível. Pescadores de Marblehead, Massachusetts, tripulando barcos de remo, começaram a cruzar o rio uma e outra vez, transportando mais de 9.000 homens, seus cavalos e canhões, bem sob os narizes da armada britânica. O destino pareceu intervir quando, ao amanhecer, uma densa névoa desceu sobre a área, ocultando as últimas etapas da retirada. Pouco depois, Manhattan caiu. E com a ocupação britânica, chegou outro mistério: um grande incêndio que no 21º de setembro devorou quase um quarto da cidade. Foi um acidente, um ato de sabotagem patriota ou uma tática dos britânicos? As cinzas não guardaram resposta. O impacto desses eventos transformou Nova York em uma sombra de si mesma. Tornou-se o quartel-general do poder britânico na América do Norte e uma vasta prisão. Para os lealistas, era um refúgio. Para os patriotas, um inferno. Milhares de prisioneiros de guerra foram amontoados nos infames navios-prisão ancorados na Wallabout Bay, onde doenças e inanição cobraram mais vidas do que muitas batalhas. A cidade, que havia sido um caldeirão de crescimento, tornou-se um símbolo de sofrimento e controle imperial durante 7 longos anos. No entanto, em meio à devastação, persistia uma pergunta fundamental. Como poderia esta cidade, o epicentro do poder britânico e cenário da derrota mais humilhante para os rebeldes, não apenas sobreviver, mas ressurgir de suas ruínas para desempenhar um papel central na nação que ajudou a nascer? Seu papel na guerra havia terminado, mas seu destino na forja da nova nação apenas começava. As cinzas da guerra ainda estavam quentes nas ruas de Nova York quando as tropas britânicas finalmente partiram, deixando uma cidade marcada pela ocupação, mas liberada. No entanto, o espectro da incerteza pairava sobre ela. A vitória militar não garantia uma nação. Unidas sob os frágeis artigos da Confederação, as colônias eram mais uma aliança instável do que um país. A dívida de guerra era sufocante e o comércio estava paralisado. Nesse ambiente de crise, Nova York, com seu porto estratégico e sua economia devastada, tornou-se um microcosmo do enigma que toda a nação enfrentava: como forjar uma união duradoura a partir da discórdia. No coração desse debate surgiram duas visões irreconciliáveis, encarnadas por dois dos homens mais poderosos de Nova York. De um lado, o governador George Clinton, um político popular, defendia com fervor a soberania do Estado. Para Clinton e seus seguidores, os antifederalistas, uma autoridade central forte, era uma ameaça, um fantasma do poder monárquico. Do lado oposto se erguia a figura de Alexander Hamilton, um nova-iorquino por adoção,
Hamilton havia sido testemunha da ineficácia do Congresso Continental. Sua visão era a de uma nação unificada com um governo federal robusto. Para ele, a sobrevivência da República dependia da criação de uma nova e audaciosa Constituição. Uma decisão que o colocaria em confronto direto com o poderoso aparato político de Clinton. O clímax dessa batalha ideológica ocorreu em uma tensa convenção de ratificação em Poughkeepsie durante o verão de 1788. A delegação de Nova York estava esmagadoramente dominada pelos antifederalistas de Clinton. No entanto, Hamilton, junto a John Jay e James Madison, já havia desencadeado sua arma mais poderosa, uma série de ensaios publicados nos jornais de Nova York, conhecidos hoje como os Papéis Federalistas. Eram uma defesa brilhante da nova Constituição. Em Poughkeepsie, Hamilton implementou uma estratégia de dilação e persuasão. Durante semanas, os debates foram ferozes. O ponto de inflexão chegou não por um argumento, mas por uma notícia. Um mensageiro trouxe a nova de que New Hampshire e depois Virgínia haviam ratificado a Constituição, tornando-a a lei do país. Nova York enfrentava um isolamento catastrófico. Diante dessa pressão insustentável, a resistência dos antifederalistas desmoronou. Por uma margem mínima, Nova York ratificou a Constituição. As consequências foram imediatas e transformadoras. Como reconhecimento de sua importância, a cidade de Nova York foi nomeada a primeira capital temporária dos Estados Unidos da América. Da noite para o dia, a cidade se tornou o epicentro do poder. A antiga sede da prefeitura foi remodelada e renomeada como Federal Hall. Foi em seu balcão, na Wall Street, onde, no 30 de abril de 1789, George Washington prestou juramento como o primeiro presidente. Durante pouco mais de um ano, Nova York foi um fervilhante centro de atividade política, onde foram criados os primeiros departamentos do governo e estabelecidas as bases financeiras da nação sob a direção de Hamilton. Mas esse momento de glória seria efêmero, e aqui reside a pergunta central deste capítulo. Por que Nova York, após ter sido um cenário tão crucial, perdeu seu status de capital tão rapidamente? A resposta encontra-se nas sombras de um acordo político, o Compromisso de 1790. Em um jantar privado, Alexander Hamilton negociou com Thomas Jefferson e James Madison. Em troca do apoio do Sul para seu plano financeiro, que centralizava a dívida dos estados, Hamilton aceitou mover a capital, primeiro temporariamente para Filadélfia e depois, de forma permanente, para um novo distrito federal nas margens do rio Potomac. Nova York foi sacrificada no altar do compromisso político. Essa perda foi um fracasso ou o segredo de seu futuro sucesso? Ao ser despojada de sua coroa política, a cidade se viu obrigada a redobrar sua verdadeira vocação. Uma que não residia no governo, mas nos portos, nos bancos e nos mercados. Privada do título de capital política, Nova York não se lamentaria. Em vez disso, forjaria uma nova identidade baseada no comércio, no capital e na ambição. O cenário estava pronto para uma nova explosão de pessoas e oportunidades. O eco de seu breve reinado como capital mal havia se desvanecido quando Nova York, despojada de seu poder político, se encontrou diante de uma encruzilhada. Seu destino já não seria forjado nos corredores do governo, mas nas águas de seu porto e em suas ruas. O século XIX se abria como um livro em branco, e sobre suas páginas, a cidade escreveria um capítulo de transformação tão violenta quanto milagrosa. O pragmatismo mercantil de suas elites floresceu sem restrições. A jovem República Americana olhava para o oeste, mas o grande obstáculo eram os Montes Apalaches. Como conectar o coração agrícola da nação com os mercados do Atlântico? A resposta a essa pergunta definiria o futuro de Nova York. Foi nesse contexto que o governador DeWitt Clinton perseguiu uma visão que muitos consideraram uma loucura: um canal artificial de quase 600 quilômetros que uniria o rio Hudson com o lago Erie. Enquanto isso, na própria ilha de Manhattan, outra decisão monumental estava sendo tomada. Em 1811, a comissão liderada por Gouverneur Morris apresentou um plano radical. Ignorando a topografia natural da ilha, impuseram sobre ela uma fria grade de ruas e avenidas. Foi uma declaração de intenções. A natureza se submeteria à lógica do comércio. Essas duas determinações, a do canal e a da grade, foram apostas calculadas por uma elite decidida a transformar sua cidade no motor econômico do novo mundo.
Os acontecimentos se precipitaram. Em 1825, o canal de Erie foi inaugurado com uma cerimônia conhecida como a Boda das Águas, na qual DeWitt Clinton derramou um barril de água do lago Erie no Oceano Atlântico. O efeito foi instantâneo. O custo de transportar mercadorias do meio-oeste despencou em 95%. Da noite para o dia, Nova York se tornou o indiscutível porto de entrada e saída da América. O grão, a madeira e os recursos do interior inundavam seus cais. Ao mesmo tempo, a grade começava seu implacável avanço para o norte, apagando do mapa a paisagem original de Manhattan. Mas essa explosão econômica precisava de combustível humano. Fugindo da grande fome na Irlanda e da agitação política na Alemanha, milhões de imigrantes viam em Nova York a promessa de um novo começo. Desembarcavam em Castle Garden com pouco mais do que as roupas que vestiam. O impacto imediato transformou a cidade em um lugar de extremos brutais. A população disparou, passando de apenas 60 mil habitantes em 1800 para mais de 1 milhão por volta de 1870. Nova York se tornou um laboratório da vida moderna, mas sob a superfície da oportunidade gestavam-se sombras de desesperação. Para abrigar a nova mão de obra, surgiram os tenements, edifícios de apartamentos superlotados, sem ventilação nem saneamento, onde as doenças se propagavam. Ruas como as do bairro de Five Points tornaram-se sinônimo de miséria e crime, um sombrio contraponto ao crescente poderio dos banqueiros de Wall Street. Máquinas políticas como Tammany Hall, sob o controle de figuras como William Boss Tweed, encontraram nas massas de imigrantes uma base de poder, trocando serviços básicos e empregos por votos, tecendo uma rede de corrupção que se infiltrou em cada extrato da cidade. E aqui reside a contradição fundamental deste século de expansão. Nova York se erguera como o símbolo do sonho americano, um lugar onde a fortuna podia ser forjada através do trabalho duro. Havia domesticado a geografia com seu canal e sua grade. Mas a que preço? Foi este o triunfo da vontade humana ou a criação de um novo tipo de monstro urbano que devorava seus filhos mais vulneráveis para alimentar seu crescimento insaciável? O legado desta era é uma dualidade que ainda define a alma da cidade. A promessa de uma ascensão ilimitada e a realidade de uma queda abismal, coexistindo nas mesmas ruas. Enquanto as fortunas de alguns poucos se elevavam, construídas sobre os alicerces desta nova metrópole, em suas sombras crescia uma realidade muito distinta, uma história de opulência desmedida e miséria oculta que definiria a próxima era, a Era Dourada. Aquele torrente de expansão que inundou Nova York no século XIX não tardou em forjar uma cidade de dois rostos. O eco da Guerra Civil se desvanecia e, em seu lugar, uma febre industrial e financeira se apoderou da nação. Com Nova York como seu epicentro, começava uma era de opulência tão desmedida que o escritor Mark Twain a batizaria com sarcasmo como a Era Dourada, sugerindo uma fina camada de ouro que mal conseguia ocultar a podridão subjacente. O capital, liberado de regulações, fluía sem rédeas, levantando impérios da noite para o dia e criando um espejismo de progresso ilimitado. Os arquitetos dessa nova era eram homens cujos nomes se tornariam lenda. Os Vanderbilt, os Carnegie, os Rockefeller. Cornelius Vanderbilt consolidou um vasto império de ferrovias e barcos a vapor. Sua decisão de construir a Grand Central Depot não foi apenas uma obra de infraestrutura. Foi uma declaração de poder. À sua sombra, Andrew Carnegie erguia um colosso de aço, enquanto John D. Rockefeller controlava o fluxo de energia. Esses magnatas operavam sob uma filosofia de competição implacável. No entanto, na esfera política, o poder não emanava das mansões da Quinta Avenida, mas das tabernas controladas por Tammany Hall. Sob a liderança de William Boss Tweed, essa maquinaria política aperfeiçoou um sistema de corrupção, oferecendo empregos e ajuda aos imigrantes em troca de sua lealdade eleitoral, enquanto desviava milhões de dólares dos cofres públicos. As ações de Tweed, como a inflacionada construção do Palácio de Justiça do Condado, eram um reflexo sombrio das dos magnatas, o uso do poder para o enriquecimento pessoal. Os acontecimentos da época pintaram uma tela de contrastes brutais. Na Quinta Avenida, apelidada de Millionaires Row, erguiam-se palácios de mármore, réplicas de castelos europeus, onde se celebravam bailes extravagantes. As famílias Astor e Vanderbilt competiam em uma escalada de opulência. Construíam-se fortunas que desafiavam a imaginação, financiando óperas, museus e universidades que ainda hoje definem a paisagem cultural de Nova York.
Mas a poucas milhas de distância, nos superlotados cortiços do Lower East Side, se desenvolvia uma realidade paralela. Em edifícios escuros e sem ventilação, famílias inteiras se amontoavam em um único cômodo, lutando contra a tuberculose e a desesperança. O fotógrafo e reformador social Jacob Riis, com sua obra pioneira Como Vive a Outra Metade, arrastou essa verdade sombria à luz, revelando o trabalho infantil em oficinas clandestinas e uma pobreza tão profunda que parecia incurável. O efeito imediato dessa polarização extrema foi uma tensão social prestes a explodir. O descontentamento da classe trabalhadora se canalizou na formação de sindicatos e em uma onda de greves que frequentemente eram reprimidas com violência. A cidade se tornou um campo de batalha ideológico, onde as ideias do socialismo e do anarquismo encontraram um terreno fértil. Ao mesmo tempo, o excesso e a corrupção provocaram uma reação. Uma corajosa campanha jornalística do The New York Times expôs a rede de subornos de Boss Tweed, levando à sua queda e encarceramento em 1871. Foi uma pequena vitória, uma fissura na fachada dourada. O legado dessa era foi, portanto, uma infraestrutura monumental, construída sobre uma base de exploração e desigualdade sistêmica. O verdadeiro mistério da Era Dourada, no entanto, não reside na magnitude de suas fortunas, mas no abismo que as separava da miséria. Foi este o preço inevitável do progresso, o sombrio sacrifício sobre o altar da modernidade? Ou foi o legado de um sistema projetado por poucos para seu próprio benefício, uma sombra que a cidade ainda luta para dissipar? A pergunta ressoa nas fachadas dos antigos palácios e no silêncio dos becos esquecidos. E enquanto a cidade se debatia nessa contradição, um presente monumental cruzava o Atlântico, uma promessa de cobre e aço destinada a erguer-se no coração de sua baía. Sua tocha se elevaria não sobre os palácios da Quinta Avenida, mas de frente para os milhões que chegavam em busca de um sonho, a chegada da Estátua da Liberdade. Nas sombras da opulência e da miséria que definiram a Era Dourada, um eco de revoluções passadas começou a tomar forma do outro lado do Atlântico. Não era um plano de negócios, mas uma ideia, um gesto monumental nascido no coração da Terceira República Francesa, um governo que buscava reafirmar os ideais de liberdade. O historiador e político Edouard de La Boulaye, um fervoroso admirador do sistema americano, concebeu um presente para comemorar o centenário da independência americana e celebrar a aliança entre ambas as nações. Era uma visão audaciosa, um colosso que encarnaria a liberdade iluminando o mundo. A iniciativa de La Boulaye pôs em marcha uma maquinaria de arte e engenharia sem precedentes. O escultor Frédéric Auguste Bartholdi foi o escolhido para dar forma a essa visão. Viajou para a América e, ao entrar no porto de Nova York, encontrou o lugar perfeito, a ilha de Bedloe, uma pequena porção de terra que todo barco deveria passar ao chegar. Seu design estava carregado de um simbolismo meticuloso. A coroa com 7 picos, representando os 7 continentes e mares, a tábua em sua mão esquerda, inscrita com a data da Declaração de Independência, e a seus pés, uma corrente quebrada, um potente símbolo da abolição da escravidão. Mas como poderia uma estrutura de tal magnitude se manter em pé? A resposta a esse enigma técnico veio da mente de Gustave Eiffel. Seu design de um esqueleto interno de ferro forjado, uma estrutura flexível e independente da pele de cobre, foi uma proeza da engenharia que permitiria à estátua se adaptar às mudanças de temperatura. O desenvolvimento do projeto se tornou um espetáculo transatlântico. Na França, os cidadãos doaram fundos para a construção da estátua. Em 1885, uma vez completada, foi desmontada em mais de 350 peças, empacotada em 214 caixas e embarcada na fragata francesa Isère para sua viagem através do oceano. Mas ao chegar a Nova York, enfrentou um obstáculo inesperado: a indiferença. O Congresso dos Estados Unidos e as elites de Nova York mostraram-se relutantes em financiar a construção do pedestal. O projeto estagnou. Foi então que um novo ator entrou em cena: Joseph Pulitzer, o editor do jornal The New York World. Em uma ação que mudaria o destino do monumento, Pulitzer lançou uma campanha de arrecadação de fundos sem precedentes, não direcionada aos ricos, mas ao povo comum. Apelou ao orgulho dos imigrantes e da classe trabalhadora, publicando o nome de cada doador. Sua campanha foi um sucesso retumbante, transformando o pedestal em um monumento construído, literalmente, pelo povo.
O impacto de sua chegada, em outubro de 1886, foi profundo. A Estátua da Liberdade se tornou instantaneamente o símbolo da cidade, mas seu significado transcendeu rapidamente a intenção original. Para os milhões de imigrantes que começaram a chegar em massa, sua primeira visão da América não era a terra, mas ela. Tornou-se a mãe dos exilados, como imortalizou a poeta Emma Lazarus em seu soneto O Novo Colosso, cujas linhas seriam gravadas em sua base anos mais tarde. Era a promessa de um novo começo, um farol de esperança. A estátua, um presente de um governo a outro, foi reapropriada pela imaginação popular, tornando-se o símbolo mais poderoso do sonho americano. No entanto, aqui reside a pergunta central que seu legado nos apresenta. Enquanto a Dama da Liberdade erguia sua tocha, a cidade a seus pés continuava a ser um lugar de brutais desigualdades. Poderia um monumento, por grandioso que fosse, reconciliar a promessa de liberdade com a crua realidade das oficinas de exploração, a discriminação e a miséria que aguardavam muitos? A estátua prometia uma porta dourada, mas para incontáveis almas. Essa porta conduzia a uma luta implacável pela sobrevivência. Este novo e vasto contingente humano, atraído por sua promessa silenciosa, se tornaria o motor de uma transformação sem precedentes, impulsionando Nova York em direção ao coração de um novo século. Aquele farol de esperança, prometido pela Dama da Liberdade, não apenas atraiu milhões de almas, acendeu a mecha de uma transformação vertiginosa. Ao cruzar o limiar do século XX, Nova York não era mais uma simples cidade portuária. Era um organismo vivo, convulso e faminto, cujo pulso começava a marcar o ritmo do mundo. O eco da Era Dourada ainda ressoava, mas nas ruas, um novo murmúrio, o da modernidade, tornava-se um estrondo. Politicamente, a cidade mesma havia mutado. A determinação, tomada em 1898 pela legislatura estadual, de consolidar os 5 distritos, Manhattan, Brooklyn, Queens, o Bronx e Staten Island, em uma única megalópole. Não foi um mero ato administrativo, foi a criação de um império urbano. As rédeas desse gigante recém-nascido estavam nas mãos de homens com ambições tão vastas quanto a própria cidade. A maquinaria política de Tammany Hall, apesar de sua corrupção, foi um ator ineludível, decidindo onde seriam construídas pontes e túneis. Ao mesmo tempo, nos escritórios de Wall Street, financeiros como J.P. Morgan transformavam a cidade no centro de gravidade do capitalismo global. A decisão mais transcendental da época não foi tomada em uma sala de reuniões, mas sob a terra. Foram visionários como August Belmont Jr., à frente da Interborough Rapid Transit Company, que compreenderam que para que a cidade não implosionasse, deveria se expandir através de veias subterrâneas. No dia 27 de outubro de 1904, a terra tremeu. O primeiro trem do metrô de Nova York iniciou sua viagem, unindo partes da cidade que até então pareciam mundos distantes. Não era apenas um avanço em transporte, foi uma revolução social e espacial. Este sistema circulatório de aço permitiu que a força de trabalho se dispersasse e que Manhattan se consolidasse como um núcleo puramente comercial. A geografia da vida cotidiana foi reescrita por completo. Enquanto os túneis se abriam sob seus pés, a superfície tornava-se um fervilhante cultural. Nos cafés de Greenwich Village, artistas e escritores começavam a desafiar as convenções, forjando o espírito boêmio. Nos teatros da Broadway e nas editoras de Tin Pan Alley, nascia uma indústria do entretenimento massivo que exportaria a cultura nova-iorquina a cada canto do planeta. Nova York não apenas fabricava aço e finanças. Agora produzia sonhos em série. Os efeitos diretos dessa modernização febril foram uma paradoxa viva. Por um lado, uma prosperidade sem precedentes e uma energia criativa que atraía o talento mais brilhante do mundo. A cidade tornou-se um ímã para o capital e a inovação. Por outro, a sombra dessa modernidade projetava-se sobre os superlotados cortiços do Lower East Side, onde as condições de vida muitas vezes desmentiam a promessa da estátua que os havia recebido. O crescimento exponencial trouxe consigo tensões sociais e uma brecha cada vez mais profunda entre a opulência deslumbrante e a miséria anônima. A cidade era ao mesmo tempo um farol e um abismo. E aqui reside a grande incógnita deste capítulo da história nova-iorquina. Com uma população que se duplicava a cada poucas décadas e um poder econômico que parecia não conhecer limites, a metrópole enfrentava um mistério existencial.
Como continuar crescendo quando o espaço horizontal havia se esgotado? A ilha de Manhattan, epicentro de todo esse poder, era finita. A alma da cidade demandava uma nova dimensão para se expandir, um novo território a conquistar. O eco dessa pergunta não ressoaria nos vales nem nos rios, mas em uma direção inesperada, em direção ao céu. Uma nova classe de ambição estava prestes a dar sua audaciosa resposta, desenhando no horizonte uma silhueta que o mundo jamais havia visto. Essa transformação de Nova York no epicentro do mundo moderno exigia uma manifestação física, uma declaração de poder gravada em pedra e aço. À medida que o século XX avançava, a modernização deixava de ser um conceito econômico para se tornar uma ambição vertical. Uma corrida em direção às nuvens que deixaria uma marca indelével. O eco da Era Dourada ainda ressoava, mas agora a opulência não seria medida em mansões horizontais, e sim na audácia de construir em direção ao infinito. O contexto de princípios do século XX era uma mistura de prosperidade e uma fé quase cega no progresso tecnológico. A cidade de Nova York, confinada na ilha de Manhattan, enfrentava um enigma espacial. Como crescer quando a Terra é finita? A resposta veio dos engenheiros e dos arquitetos. A invenção da estrutura de aço e o aperfeiçoamento do elevador de segurança por parte de Elisha Otis foram as chaves que abriram a porta para uma nova dimensão urbana. A sociedade da época, impulsionada pela especulação financeira, demandava espaços de escritórios que fossem símbolos de seu poder. O solo de Manhattan se tornou o tabuleiro de xadrez mais caro do mundo. E a única jogada vencedora era construir para cima. Nesse cenário de ambição desmedida, as decisões não eram tomadas por comitês governamentais, mas por titãs da indústria. Homens como Frank Woolworth não queriam apenas uma sede para seu império. Queriam uma catedral. Sua decisão de encomendar ao arquiteto Cass Gilbert a construção do edifício Woolworth em 1913 não foi um simples ato empresarial, mas um desafio ao céu. Mais tarde, no final dos anos 20, a rivalidade se personificou em duas figuras, Walter Chrysler, o gigante do automóvel, e John J. Roscoe, executivo da General Motors. A disputa entre o edifício Chrysler e o edifício do Banco de Manhattan, no número 40 da Wall Street, se tornou uma obsessão pública. William Van Allen, arquiteto do Chrysler, e Aga Craig Severance, arquiteto do 40 Wall Street, se envolveram em uma batalha pessoal pelo título do edifício mais alto do mundo. Os acontecimentos se tornaram uma sinfonia de rebites e guindastes que ressoava dia e noite por toda Manhattan. Primeiro, o edifício Woolworth se ergueu como um castelo gótico, ganhando o apelido de a Catedral do Comércio e ostentando o recorde de altura. Mas foi a corrida do final dos anos 20 que capturou a imaginação do mundo. Enquanto o 40 Wall Street adicionava andares, Van Allen guardava um segredo. No interior da estrutura do edifício Chrysler, uma agulha de aço inoxidável de 38 metros estava sendo montada em segredo. Em um golpe de teatro arquitetônico, a agulha foi içada e fixada em seu lugar em questão de horas, superando seu rival. No entanto, seu reinado seria efêmero. John J. Roscoe, ferido em seu orgulho, impulsionou um projeto ainda mais audacioso. O Empire State Building. Concebido com uma velocidade impressionante, seu esqueleto de aço cresceu a um ritmo de 4,5 andares por semana. Milhares de operários, muitos deles imigrantes e nativos Mohawk, conhecidos como Sky Boys, trabalhavam a centenas de metros de altura sem quase nenhuma medida de segurança. O impacto imediato desse auge foi profundo e contraditório. Economicamente, a construção em massa gerou milhares de empregos e consolidou Midtown e o Baixo Manhattan como os distritos de negócios mais importantes do planeta. O horizonte de Nova York se transformou em um icônico eletrocardiograma de picos e agulhas, um símbolo universal da ambição e do capitalismo americano. Culturalmente, mudou a relação do ser humano com a cidade, oferecendo perspectivas divinas a partir de seus observatórios. Mas, a que custo se alcançou essa glória? As sombras dessas torres ocultavam as perigosas condições de trabalho e uma crescente desigualdade social. E aqui reside a contradição fundamental dessa era. Ao observar essas estruturas, nos deparamos com um legado dual. O verdadeiro mistério não está na engenharia que as sustenta, mas no espírito que as impulsionou. Foi a culminação de um sonho de progresso ilimitado? Ou foi o eco de uma soberania desmedida, uma torre de Babel moderna construída à beira de um precipício econômico que ninguém, em sua febril corrida em direção ao céu, parecia ver? As agulhas que perfuravam as nuvens eram monumentos à prosperidade,
mas também, sem saber, lápides de uma era que estava prestes a terminar. Esse colosso, o Empire State Building, foi inaugurado não com o rugido do triunfo, mas com o silêncio inquietante de uma cidade que se aproximava do abismo da Grande Depressão. Aquele vertiginoso ascenso de aço e ambição projetava uma sombra cada vez mais longa. Era a sombra de um espejismo econômico, construído sobre fundamentos de especulação. Nas ruas, uma euforia febril se apoderava da cidade, enquanto Wall Street se tornava o epicentro de um frenesi financeiro que parecia não ter fim. O otimismo desbordante dos anos 20, impulsionado pelo crédito fácil, havia inflado uma bolha colossal. A pergunta não estava em se a bolha estouraria, mas em quão devastadora seria a queda para a cidade que se acreditava invencível. No dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra, o espejismo se fez em pedaços. O pânico se apoderou do pregão da Bolsa de Nova York, desencadeando uma venda maciça que evaporou fortunas em horas. A resposta inicial do presidente Herbert Hoover, ancorada em uma filosofia de não intervenção, revelou-se insuficiente. Em Nova York, o prefeito James Jimmy Walker, uma figura carismática, mas envolta em escândalos de corrupção, parecia incapaz de compreender a magnitude da catástrofe. Foi então que duas figuras emergiram como os arquitetos de uma recuperação incerta. Franklin Delano Roosevelt, eleito presidente em 1932 com a promessa de um novo acordo, e Fiorello LaGuardia, um reformista incansável que se tornou prefeito de Nova York em 1934. Suas ações, em uma aliança sem precedentes entre o poder federal e o municipal, mudariam o rosto da cidade. Junto a eles, uma figura controversa, Robert Moses, o mestre construtor, viu na crise uma oportunidade para redesenhar Nova York. A sequência dos fatos foi brutal. Para 1932, 1 em cada 4 nova-iorquinos estava sem trabalho. As famosas filas do pão se estendiam por quarteirões inteiros. Em parques como o Central Park, surgiram acampamentos improvisados conhecidos como Hoovervilles, cidades de barracos construídas com caixas e sucata. A opulência da Quinta Avenida se tornou um cenário surrealista diante da miséria generalizada. Mas com a chegada de LaGuardia e os fundos do novo acordo de Roosevelt, começou uma transformação titânica. Através de programas como a Administração de Progresso do Trabalho e a Administração de Obras Públicas, o governo federal injetou milhares de milhões de dólares na cidade. A energia de LaGuardia canalizou esses fundos para projetos que redefiniam a infraestrutura urbana. Sob a direção controversa de Robert Moses, foram erguidos pontes icônicas como a Triborough, escavados túneis como o Lincoln e criados centenas de parques e piscinas públicas. O resultado foi uma dualidade de progresso e cicatrizes. Fisicamente, Nova York emergiu da depressão com uma infraestrutura modernizada. Politicamente, o poder da corrupta máquina de Tammany Hall foi quebrado. Socialmente, forjou-se um novo contrato, a ideia de que o governo tinha a responsabilidade de proteger seus cidadãos. No entanto, o legado não foi unívoco. A cidade que se levantou era mais forte, mas também mais dividida. As grandes obras de Robert Moses muitas vezes foram construídas à custa de bairros pobres e de minorias, cujas comunidades foram arrasadas para dar lugar a rodovias, semeando sementes de ressentimento e desigualdade. E aqui reside a pergunta central dessa era. A recuperação de Nova York foi um triunfo inegável da vontade humana. Mas a que preço foi construída essa nova Nova York? Foi a recuperação um ato de salvação para todos? Ou foi também um ato de reconfiguração social que consolidou novas formas de exclusão? O legado oculto da Grande Depressão não é apenas a história da superação de uma crise econômica, mas o mistério de como as soluções para essa crise remodelaram o tecido social da cidade, deixando uma marca complexa e frequentemente dolorosa. A cidade, recém-levantada, não sabia que sua nova infraestrutura estava prestes a ser posta à prova em um conflito de escala global. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Os esforços de recuperação, nascidos da necessidade durante a Grande Depressão, logo seriam transformados por um conflito de uma escala inimaginável. Enquanto a Europa se precipitava para a escuridão, os ecos da guerra que se aproximava chegavam às costas de Nova York como o presságio de uma tempestade. O ambiente anterior à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial era um enigma em si mesmo.
Nas ruas de Manhattan, as tensões do velho mundo se manifestavam de formas contraditórias. O German American Band, simpatizante do nazismo, chegou a congregar mais de 20 mil pessoas no Madison Square Garden em 1939. Mas a maioria dos nova-iorquinos observava com crescente alarme como a tirania se espalhava pela Europa. O ataque a Pearl Harbor no 7 de dezembro de 1941 não foi um começo, mas a detonação que liberou uma energia contida, convertendo a ansiedade em ação e Nova York no epicentro do esforço bélico. As determinações que selaram o destino da cidade foram tomadas nos mais altos níveis. O presidente Franklin D. Roosevelt, um nova-iorquino de pura cepa, entendia o poder estratégico da cidade. Sob suas ordens e com a enérgica gestão do prefeito Fiorello LaGuardia, Nova York se transformou em uma fortaleza logística. LaGuardia organizou a defesa civil, supervisionou os simulacros de apagão e mobilizou a população, mas a decisão mais crucial foi a militarização de seu porto. O Exército dos Estados Unidos designou o Porto de Nova York como o principal porto de embarque. Uma ação logística que o tornaria a porta de entrada e saída para a guerra na Europa. As corporações e os magnatas industriais reconfiguraram suas linhas de produção para fabricar as ferramentas da guerra. O que se seguiu foi uma das transformações mais rápidas da história urbana. O Porto de Nova York se tornou um coração de aço e vapor, bombeando incessantemente homens e material para o fronte. Mais de 3 milhões de soldados e 37 milhões de toneladas de suprimentos passariam por seus cais. Os barcos de tropas pintados de um cinza fantasmagórico zarpavam na quietude da noite. O estaleiro naval do Brooklyn se tornou uma colossal fábrica de guerra que funcionava às 24 horas. De suas gradações, foram lançados encouraçados lendários como o USS Missouri. Milhares de mulheres, as Rosie the Riveters de Nova York, ocuparam os postos dos homens que haviam partido. Mas sob essa superfície de unidade patriótica, espreitavam as sombras da suspeita. O medo ao sabotagem era palpável, especialmente após o misterioso incêndio que afundou o transatlântico francês Normandie. Esse enigma levou as autoridades a forjar um pacto secreto com o chefe da máfia encarcerado, Lucky Luciano, para que seus homens garantissem a segurança dos cais. O impacto da guerra para Nova York foi profundo e duradouro. Ao finalizar o conflito, a cidade havia emergido mais poderosa do que nunca. Sua economia, impulsionada pela produção bélica, estava em pleno auge. A guerra consolidou seu status como capital financeira e política global, sede das nascentes Nações Unidas. Mas esse triunfo teve um custo. As estrelas douradas penduradas nas janelas eram um lembrete silencioso dos que nunca retornariam. A cidade se tornara um gigante militar e econômico, mas sua alma carregava as cicatrizes da perda e o peso de uma nova consciência global. E aqui reside a pergunta fundamental deste capítulo. A guerra forjou uma imagem de unidade sem precedentes. Nova-iorquinos de todas as origens trabalharam lado a lado. Mas essa unidade foi uma transformação social genuína ou simplesmente uma trégua temporária ditada pela necessidade? O esforço bélico mascarou as tensões raciais e sociais que haviam definido a cidade, mas não as eliminou. Que legados ocultos deixou essa mobilização massiva no tecido social? Enquanto o estrondo da maquinaria de guerra começava a se dissipar, um eco diferente, mais rítmico e sincopado, começou a ressoar com nova força desde os clubes da cidade, a explosão do jazz e o renascimento de Harlem. Enquanto a maquinaria de guerra se silenciava nos estaleiros de Nova York, um eco diferente, mais antigo e vibrante, ressurgia nas ruas da cidade. Não era o estrondo da indústria, mas o pulso sincopado de um tambor. A improvisação de um saxofone. Uma energia cultural contida durante décadas estava prestes a explodir, não na Quinta Avenida, mas no coração de um bairro ao norte de Manhattan, Harlem. O contexto que preparou esse cenário é um capítulo em si mesmo. A grande migração, um êxodo massivo de afro-americanos do sul rural para o norte industrial, havia transformado a demografia de cidades como Nova York. Fugindo da opressão das leis Jim Crow, encontraram em Harlem um lugar para fincar raízes. No entanto, este novo lar estava cercado pela segregação. Foi nesse crisol de esperança e confinamento que surgiu um anseio, o de forjar uma identidade nova e orgulhosa. A lei seca, imposta em 1920, adicionou uma camada de clandestinidade à vida noturna, criando os famosos speakeasies,
Clubes ilegais onde as barreiras sociais, incluindo as raciais, muitas vezes se tornavam porosas. Nesse ambiente carregado, as ações de um grupo de atores-chave se tornaram o catalisador da mudança. Não eram políticos, mas intelectuais, artistas e músicos. Figuras como o sociólogo W.E.B. Du Bois promoveram a ideia do Talented Tenth, uma elite intelectual afro-americana cuja arte demonstraria a futilidade do racismo. O filósofo Alan Locke, em sua influente antologia The New Negro, deu nome e manifesto ao movimento. As iniciativas desses líderes não foram decretos, mas um chamado à criação, ao qual responderam poetas como Langston Hughes, cujas palavras capturaram o ritmo e o blues da alma afro-americana, e romancistas como Zora Neale Hurston. A sequência dos acontecimentos foi uma explosão multissensorial. O som foi sua vanguarda. Em clubes lendários como o Savoy Ballroom e o Small's Paradise, músicos como Duke Ellington, à frente de sua orquestra no controverso Cotton Club, e o trompetista Louis Armstrong, desconstruíram o ragtime e o blues para criar algo radicalmente novo, o jazz. Era uma linguagem de improvisação e liberdade que se tornou a trilha sonora da era. As noites de Harlem se encheram de rent parties, festas em apartamentos para ajudar a pagar o aluguel, e de multidões, tanto brancas quanto afro-americanas, que iam aos clubes. Os teatros do bairro, como o Lafayette, apresentavam peças de dramaturgos afro-americanos com atores afro-americanos. Artistas visuais como Aaron Douglas pintavam murais que fundiam a estética africana com o modernismo. Harlem havia se tornado uma capital cultural. Os efeitos imediatos dessa efervescência foram profundos e contraditórios. Por um lado, o renascimento de Harlem catapultou a cultura afro-americana ao centro da conversa nacional. O jazz se tornou o primeiro gênero musical genuinamente americano a conquistar o mundo. Um inegável senso de orgulho e comunidade foi forjado. No entanto, a sombra da exploração espreitava. Muitos dos clubes mais famosos, como o Cotton Club, eram propriedade de gangsters brancos e mantinham uma rígida política de segregação. Seria esse interesse uma forma de apreciação genuína ou um tipo de voyeurismo exótico? A prosperidade cultural nem sempre se traduziu em prosperidade econômica para a maioria dos residentes de Harlem. E é aqui que reside a paradoxa central dessa era dourada. Foi o renascimento de Harlem uma autêntica revolução cultural que empoderou seu povo, ou foi uma bolha brilhante, um produto cultural consumido por uma América branca fascinada, mas que deixou intactas as estruturas da desigualdade? O legado é um mistério de dupla face, uma celebração da criatividade e da resiliência, e ao mesmo tempo, um lembrete de que a visibilidade cultural não equivale necessariamente à justiça social. As notas de jazz que flutuavam sobre Harlem eram um canto de liberdade, mas também um lamento por uma promessa ainda não cumprida. Esse vibrante, mas complexo despertar cultural havia semeado um espírito de autoafirmação que permaneceria latente, transformando-se nas raízes de uma luta muito mais direta e política nos turbulentos anos 60. Enquanto as notas do jazz e o eco da poesia do renascimento de Harlem ainda ressoavam, uma nova melodia, mais dissonante e urgente, começava a se gestar em suas ruas. A promessa de igualdade enfrentava agora a crua realidade de uma cidade que, sob sua superfície cosmopolita, ocultava profundas fissuras de injustiça. A década de 1960 não seria de celebração, mas de confrontação. O contexto histórico era uma paradoxa. Por um lado, a administração do prefeito Robert F. Wagner Jr. continuava com projetos de modernização massiva, herança da era de Robert Moses, que frequentemente implicavam a demolição de bairros inteiros, deslocando comunidades de baixa renda. A nível nacional, o movimento pelos direitos civis ganhava uma força imparável no Sul. Poderia Nova York, o autoproclamado farol da liberdade, permanecer alheia a esse chamado? A resposta estava latente nos bairros de Harlem, Bedford-Stuyvesant e o South Bronx, onde a discriminação na habitação, no emprego e a brutalidade policial eram uma ferida aberta. Os atores desse drama urbano não eram monarcas, mas uma nova estirpe de líderes surgidos do descontentamento popular. Em Harlem, a voz de Malcolm X, carismática e desafiadora, articulava a frustração e a raiva de quem sentia que a promessa americana lhes havia sido negada. Seus discursos clamavam por autoafirmação e resistência. Na esfera política, o prefeito John Lindsay, eleito em 1965, representava uma nova geração de líderes liberais.
Sua decisão de caminhar pelos bairros mais conflituosos durante os distúrbios foi um gesto simbólico sem precedentes, mas seria suficiente para acalmar uma tempestade que se formava há décadas. As determinações cruciais já não eram tomadas apenas na Câmara Municipal, mas em assembleias comunitárias e nas ruas. A sequência dos fatos foi uma escalada sísmica. A década começou com sentadas e piquetes contra a discriminação, mas a tensão atingiu seu ponto de ebulição no verão de 1964. Após um incidente em que um oficial de polícia matou um jovem de 15 anos, Harlem e Bedford-Stuyvesant explodiram em vários dias de distúrbios. Foi o primeiro grande levante racial da década no norte. O assassinato de Malcolm X em 1965 deixou um vazio e um legado de martírio que radicalizou muitos. À medida que a década avançava, o foco do descontentamento se ampliou. A Guerra do Vietnã se tornou um catalisador para uma geração de jovens. Em 1968, a Universidade de Colômbia se tornou o epicentro do descontentamento estudantil. A decisão da administração de construir um ginásio no Parque de Morningside, com uma entrada separada para a comunidade de Harlem, foi a faísca. Estudantes liderados por figuras como Mark Rudd ocuparam vários edifícios do campus. A resposta da cidade foi a força, uma intervenção policial massiva que deixou centenas de feridos. E justo quando a década parecia chegar ao fim, uma nova frente se abriu. Na madrugada do 28 de junho de 1969, uma operação policial no Stonewall Inn, um bar gay de Greenwich Village, encontrou uma resistência sem precedentes. Os clientes, cansados de anos de assédio, se defenderam. A revolta de Stonewall foi o nascimento explosivo do movimento moderno pelos direitos dos homossexuais. O resultado imediato foi uma profunda polarização da cidade. Para alguns, os protestos eram a prova de uma sociedade que se desmoronava. Para outros, eram os dolorosos partos de uma ordem mais justa. A cidade ficou marcada por uma desconfiança palpável entre as comunidades e as forças da ordem. Politicamente, esses movimentos forçaram a criação de juntas de revisão civil para a polícia e a aprovação de leis contra a discriminação. A caixa de Pandora da identidade política havia sido aberta. Mas aqui reside o enigma do capítulo. Essas vozes, surgidas do asfalto e da fúria, conseguiram realmente reescrever o código genético de Nova York? Ou seu eco foi absorvido pelas mesmas estruturas de poder que pretendiam derrubar, deixando um legado de mudança mais simbólico do que real? O mistério dos anos 60 não é o que foi gritado nas ruas, mas quanto desse grito penetrava realmente nos fundamentos da cidade. Enquanto a cidade lidava com as cicatrizes de sua fratura social, uma sombra completamente diferente, silenciosa e econômica, começava a se alongar sobre suas finanças, um custo que levaria Nova York ao próprio limite do abismo. Das cinzas da agitação social dos anos 60, não emergiu a utopia prometida, mas o eco ominoso de uma sirene distinta, a do colapso financeiro. O vibrante pulso de Nova York começava a falhar. A cidade, que se erguera como um monumento ao poder, encontrava-se agora à beira de um abismo. O otimismo do pós-guerra havia evaporado, deixando um legado de dívidas monumentais. A chamada desinvestimento urbano, acelerada pelo êxodo da classe média para os subúrbios e o declínio da base manufatureira, deixara bairros inteiros em um estado de abandono. O governo do prefeito John Lindsay, com seus ambiciosos e caros programas sociais, tentara conter a maré, mas seus esforços apenas aprofundaram o buraco fiscal. Neste cenário de decadência, as figuras-chave não eram revolucionários, mas contadores e políticos. O prefeito Abraham Beame herdou em 1974 uma cidade em estado crítico. Descobriu que seus predecessores haviam financiado o orçamento com dívidas de curto prazo, uma bomba relógio contábil. Quando os bancos se negaram a continuar emprestando dinheiro, a detonação foi iminente. A decisão crucial recaiu então sobre o presidente Gerald Ford. Em um discurso que passaria à infâmia, Ford negou a ajuda federal, uma negativa que o titular do New York Daily News resumiu em uma frase lapidária: Ford para a cidade, morra. O governo federal deixaria sua cidade mais icônica se declarar em falência? O outono de 1975 tornou-se uma crônica de desesperação. A cidade estava a horas da falência. Foi então que emergiu uma figura inesperada, o banqueiro de investimentos Felix Rohatyn. Através de uma complexa manobra, Rohatyn orquestrou a criação da Corporação de Assistência Municipal, ou MAC. Esta nova entidade,
controlada pelo Estado, recebeu o poder de vender títulos em nome da cidade. Em troca, a cidade teve que aceitar a criação de uma junta de controle financeiro de emergência, um comitê não eleito com poder de veto sobre o orçamento municipal. Nova York havia sido salva, mas a um preço terrível, a rendição de uma parte de sua soberania democrática. A crise não era apenas fiscal, era existencial. O apagão de 1977, que mergulhou a cidade na escuridão e desencadeou uma onda de saques, tornou-se o símbolo definitivo dessa era sombria. O Bronx ardia, o metrô era um território sem lei e Times Square havia se transformado em um sórdido bazar de vícios. O impacto imediato da crise foi uma década de austeridade brutal. Sob a supervisão da Junta de Controle, a cidade cortou drasticamente os serviços públicos. No entanto, dessas duras medidas começou a surgir, lentamente, um novo tipo de cidade. A chegada do prefeito Ed Koch em 1978 marcou uma mudança de tom. Seu pragmatismo e otimismo desafiador ressoaram em uma cidade ávida por boas notícias. Simultaneamente, uma desregulamentação financeira em nível federal desencadeou uma nova era de prosperidade em Wall Street. O boom dos anos 80 começou a encher os cofres da cidade com novas receitas fiscais. Os arranha-céus de vidro e aço voltaram a se elevar. Nova York estava renascendo, mas era uma cidade diferente, mais dura, mais corporativa. E aqui reside a pergunta central deste capítulo sombrio e transformador. O renascimento de Nova York foi inegável, mas foi uma verdadeira ressurreição para todos, ou o triunfo de um modelo econômico sobre outro. A cidade foi salva por um pacto faustiano com o capital financeiro. Este resgate lançou as bases para a metrópole global e rica que conhecemos hoje. Mas também aprofundou as desigualdades. A pergunta que persiste é se a alma da cidade foi parte do preço de sua salvação. Enquanto Wall Street celebrava, uma energia diferente começava a se gestar nos lofts e clubes do centro, preparando o cenário para a era da inovação dos anos 90. Aquele renascimento urbano dos anos 80, forjado na dureza da crise fiscal, era apenas o prelúdio de uma metamorfose mais profunda. Os ecos da decadência ainda ressoavam, mas uma nova energia, silenciosa e digital, começava a pulsar sob o asfalto. A cidade, após décadas lutando contra seus próprios fantasmas, se preparava para um salto quântico, um que não seria construído com aço, mas com fibra óptica e código binário. Nova York estava prestes a se reinventar mais uma vez. O contexto do final do século XX apresentava uma tela única. Com o fim da Guerra Fria, um otimismo globalista permeava a cultura. O crime, que havia definido a percepção de Nova York durante quase 30 anos, continuava a ser a sombra mais persistente. A administração do prefeito David Dinkins havia conseguido avanços, mas a sensação de insegurança permanecia. Era nesse ambiente uma mistura de esperança e medo, onde germinaria a semente de uma transformação radical. Duas figuras-chave e suas ações marcariam o destino da década. Em 1994, Rudolph Giuliani assumiu a prefeitura com uma promessa inflexível: restaurar a ordem. Junto ao seu comissário de polícia, William Bratton, implementou a teoria das janelas quebradas, uma estratégia de tolerância zero que perseguia infrações menores com a premissa de que isso evitaria crimes maiores. Paralelamente, longe da prefeitura, um coletivo de jovens empreendedores começava a colonizar os antigos lofts industriais do distrito Flatiron e Soho. Viram na infraestrutura vazia da cidade o lugar perfeito para edificar um novo império. Não o chamavam de Vale do Silício, seu nome seria Silicon Alley. A sequência dos fatos se desenrolou em dois frontes simultâneos que se retroalimentaram. Por um lado, as políticas de Giuliani produziram uma queda drástica nas taxas de criminalidade. Times Square, por muito tempo um símbolo de decadência, foi submetido a uma limpeza corporativa, substituindo os cinemas para adultos por letreiros brilhantes da Disney. Para muitos, a cidade parecia mais segura. Enquanto isso, nos andares superiores desses mesmos bairros revitalizados, o zumbido dos modems se tornava o hino da nova economia. Empresas como DoubleClick e Razorfish surgiam do nada, atraindo bilhões em capital de risco. O dinheiro que antes fluía exclusivamente para Wall Street, agora irrigava esse novo ecossistema digital. A energia cultural não ficou para trás. O hip-hop, nascido no Bronx, completou sua conquista global com figuras como The Notorious B.I.G. e Jay-Z. O impacto foi sísmico.
Nova York não apenas recuperou seu status como capital financeira, mas se consolidou como um centro neurálgico para os meios e a tecnologia emergente. A cidade se tornou magnética. Mas esse brilho tinha um reverso sombrio. A gentrificação, impulsionada pela nova riqueza tecnológica, acelerou a um ritmo vertiginoso. Os aluguéis dispararam, expulsando as comunidades de artistas e imigrantes que haviam dado aos bairros seu caráter original. A mesma autenticidade que atraiu os inovadores estava sendo apagada pelo sucesso. A cidade se tornava mais rica e segura, mas a que custo para sua alma? E aqui reside a contradição fundamental dos anos 90. Foi essa era de inovação um renascimento orgânico? Ou foi o resultado de uma engenharia social e econômica calculada para criar uma versão mais rentável e controlável de Nova York? A queda do crime foi real, mas também foram as acusações de brutalidade policial e perfilamento racial. O boom tecnológico criou uma prosperidade inegável, mas também semeou as sementes de uma desigualdade ainda mais profunda. Sob o brilho de um Times Square renascido, que parte essencial de Nova York estava se perdendo para sempre? A cidade, embriagada por uma década de triunfos e convencida de sua própria invulnerabilidade, entrava no novo milênio com os olhos voltados para um futuro sem limites. Ninguém poderia imaginar que o céu azul de uma manhã de setembro estava prestes a mudar sua história. E a do mundo para sempre. Mas aquela era de inovação e aparente invulnerabilidade que havia definido Nova York nos anos 90 projetava uma sombra que ninguém soube ver. Uma sombra que se cernia sobre o limiar do novo milênio, prestes a redefinir não apenas o horizonte, mas a própria alma da cidade. O eco do otimismo tecnológico ainda ressoava, mas um acontecimento de uma magnitude inimaginável estava prestes a silenciá-lo tudo. O contexto da manhã do 11 de setembro de 2001 era o de uma cidade no auge de seu poder global. Nova York, sob a prefeitura de Rudy Giuliani, se apresentava como um farol de capitalismo e cultura. As torres gêmeas do World Trade Center eram o símbolo tangível dessa hegemonia. No plano internacional, a administração do presidente George W. Bush navegava um mundo pós-Guerra Fria, onde a ameaça parecia difusa. No entanto, nas sombras, uma rede de ressentimento contra a política externa estadunidense havia se cristalizado durante anos. As decisões-chave daquele dia foram tomadas em minutos, sob uma pressão inconcebível. Os protagonistas não foram reis, mas um grupo de 19 homens vinculados à rede terrorista Al-Qaeda, sob a liderança de Osama Bin Laden, que decidiram transformar aviões comerciais em mísseis guiados. Em resposta, as determinações cruciais recaíram sobre figuras como o prefeito Giuliani, cuja presença visível na Zona Zero o tornou o prefeito da América, e sobre milhares de bombeiros e policiais que decidiram correr em direção ao perigo. Em nível nacional, a decisão do presidente Bush de declarar uma guerra contra o terror marcaria o curso da política global para as décadas seguintes. A sequência dos eventos se gravou a fogo na consciência mundial. Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines impactou contra a Torre Norte. A confusão inicial se desfez 17 minutos depois. Às 9h03, o voo 175 da United Airlines se estatelou contra a Torre Sul, em uma bola de fogo transmitida ao vivo. Já não havia dúvida, era um ataque coordenado. O horror se tornou surrealista quando, às 9h59, a Torre Sul colapsou sobre si mesma. E às 10h28, a Torre Norte a seguiu, desmoronando-se em uma cascata apocalíptica de aço e poeira que envolveu o Baixo Manhattan em uma noite artificial. Em menos de 2 horas, o horizonte mais famoso do mundo havia sido mutilado. E 2.753 vidas em Nova York haviam se extinguido. O impacto foi sísmico. A cidade, que sempre se orgulhou de seu ritmo frenético, parou. O Baixo Manhattan se tornou a Zona Zero. Uma paisagem fumegante de ruínas. O ar se tornou tóxico, um legado venenoso que afetaria a saúde dos socorristas durante anos. Psicologicamente, a sensação de segurança se evaporou. A administração Bush impulsionou a Lei Patriota, expandindo drasticamente os poderes de vigilância do governo. Em Nova York, a unidade inicial coexistiu com uma obscura corrente de suspeita e um aumento dos crimes de ódio contra muçulmanos e pessoas percebidas como de ascendência árabe. A reconstrução da Zona Zero se tornou um debate nacional, um campo de batalha entre a memória, os interesses imobiliários e a necessidade de projetar resiliência. Desse cataclismo emerge a grande pergunta do capítulo:
O mistério da resiliência e da cicatriz. O novo World Trade Center, com sua torre principal ascendendo desafiadora, é um feito de aço e cristal. Mas, o que realmente representa? É um monumento à memória ou um testamento da implacável marcha do capital? A cidade realmente pôde curar uma ferida tão profunda, ou simplesmente aprendeu a viver com seu fantasma, com o eco das torres ausentes que ainda muitos nova-iorquinos veem no horizonte? A reconstrução física é visível. Mas a reconstrução da alma de Nova York continua sendo um legado complexo, uma ferida que, embora fechada, mudou para sempre a fisionomia emocional da metrópole. A reconstrução da Zona Zero se tornou o primeiro grande projeto do novo século. Mas a sombra do 11 de setembro não seria o único desafio que definiria a Nova York do século XXI. Das cinzas da Zona Zero, um novo Nova York lutava para nascer, mas as cicatrizes do 11 de setembro não eram as únicas sombras que pairavam sobre o novo milênio. O trauma havia forjado uma unidade momentânea. Mas sob essa superfície de solidariedade, as antigas falhas tectônicas da cidade começavam a se mover novamente. O ambiente do início do século XXI estava marcado por um desejo de segurança e uma fé renovada no poder do capital para reconstruir. Era um tempo de grandes projetos e ambições desmedidas, um eco moderno da Era Dourada. Nesse cenário, a figura do prefeito Michael Bloomberg tornou-se central. Seu governo, que se estendeu por mais de uma década, impulsionou uma visão clara: transformar Nova York em uma cidade de luxo, um imã global para o talento e a riqueza. As decisões-chave emanaram de sua administração, que promoveu uma política agressiva de requalificação urbanística. Zonas industriais esquecidas no Brooklyn e em Queens e o distante oeste de Manhattan foram redesenhadas nos mapas dos promotores imobiliários. Empresas como Related Companies viram em projetos como Hudson Yards a oportunidade de erguer uma nova cidadela de aço e vidro. A decisão foi uma aposta calculada de que o futuro de Nova York residia em atrair uma elite global. A sequência dos fatos foi vertiginosa. Guindastes de construção tornaram-se uma parte permanente da paisagem. Torres residenciais de luxo brotaram dos antigos cais e fábricas. Esse boom imobiliário, no entanto, projetou uma longa sombra. O valor do solo disparou, e com ele, os aluguéis. Para milhares de nova-iorquinos da classe trabalhadora e média, a cidade que sempre chamaram de lar começou a parecer estranha. A gentrificação galopava a uma velocidade sem precedentes. Enquanto isso, outro adversário, mais antigo, começava a manifestar seu poder. A mudança climática já não era uma teoria distante. A administração Bloomberg lançou o Plano YC 2030, um ambicioso plano para tornar Nova York uma cidade mais sustentável. Mas a natureza tinha seu próprio calendário. Em 2012, o furacão Sandy atingiu a costa leste com uma fúria devastadora. As consequências foram catastróficas. A água do oceano invadiu o metrô, submergiu bairros inteiros como os Rockaways e a costa de Staten Island, e deixou grande parte do Baixo Manhattan na escuridão. A tempestade não apenas revelou a vulnerabilidade física da cidade, mas também expôs de maneira brutal a profunda desigualdade social. Enquanto as áreas mais ricas se recuperavam com relativa rapidez, as comunidades mais pobres ficaram abandonadas à própria sorte. Sandy foi um violento despertar, uma prova de que a infraestrutura da cidade tinha fissuras profundas. O desastre obrigou a cidade a repensar sua relação com a água e a iniciar projetos de defesa costeira. A verdadeira pergunta que emergia das águas da inundação não era como reconstruir os muros, mas como reparar o tecido social. Poderia uma cidade construída sobre a promessa de oportunidade para todos sobreviver à sua própria transformação em um enclave para poucos privilegiados? O legado do século XXI parecia ser uma cidade de duas faces. Uma que brilhava com um esplendor sem precedentes e outra que lutava na sombra por sua própria sobrevivência. A resposta a essa pergunta continuava suspensa no ar. Mas enquanto a cidade lidava com a água e a crescente lacuna entre seus cidadãos, uma tempestade de outro tipo, uma nascida nos mesmos salões de Wall Street, se gestava em silêncio. Um colapso financeiro de proporções globais estava prestes a colocar à prova os alicerces da economia de Nova York. Entre os múltiplos desafios que definiam o novo milênio, uma tempestade de uma natureza distinta, silenciosa e financeira se gestava no coração mesmo de Wall Street. Após a reconstrução pós-11 de setembro, Nova York havia entrado em uma fase de febril otimismo.
O mercado imobiliário, impulsionado pelas baixas taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central sob Alan Greenspan, parecia um motor de prosperidade infinita. Nos bancos de investimento eram projetados instrumentos financeiros de uma complexidade sem precedentes, obrigações de dívida colateralizada ou obrigações de dívida colateralizada que empacotavam e vendiam hipotecas, muitas delas de alto risco, conhecidas como subprime. Era uma arquitetura financeira que prometia ganhos ilimitados, mas construída sobre fundamentos frágeis. A cidade, cujo orçamento dependia em grande parte de Wall Street, celebrava o auge sem perceber o abismo. As determinações que selariam o destino da economia global foram tomadas por um punhado de homens nas cúpulas do poder. No Lehman Brothers, seu diretor executivo, Richard Fuld, havia guiado a firma para uma exposição massiva ao mercado imobiliário. No Bear Stearns, seu homólogo James Kane subestimou os primeiros sinais de alarme. E à frente do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, e no Banco Central, Ben Bernanke, um acadêmico especialista na Grande Depressão, enfrentariam uma crise que colocaria à prova os limites de seu poder. Esses atores, movidos por uma mistura de ambição, ideologia e pânico, tomariam decisões em questão de dias que teriam um eco durante décadas. O tremor inicial foi sentido na primavera de 2008. Bear Stearns, um dos bancos de investimento mais veneráveis, se encontrou à beira do colapso. Em um fim de semana dramático, orquestrado pelo Banco Central de Nova York, foi vendido a preço de saldo ao JP Morgan Chase. Um gigante havia sido salvo, mas a intervenção revelou a profunda doença do sistema. O verão transcorreu em uma calma tensa, até que chegou setembro. No fim de semana do dia 12, os líderes de Wall Street foram convocados à sede do Banco Central. O objetivo: encontrar um comprador para Lehman Brothers. Mas desta vez, a decisão do secretário do Tesouro, Henry Paulson, foi diferente. Não haveria resgate público. Na segunda-feira, 15 de setembro de 2008, Lehman Brothers se declarou em falência. A notícia caiu como uma bomba atômica nos mercados mundiais. O efeito dominó foi instantâneo. O gigante segurador AIG se encontrou à beira da insolvência em menos de 24 horas, forçando o governo a um resgate massivo de 85 bilhões de dólares. Para Nova York, o impacto foi catastrófico. O epicentro do terremoto financeiro era seu próprio coração econômico. Dezenas de milhares de empregos bem remunerados se evaporaram. Os corredores dos arranha-céus se encheram de um silêncio inquietante. A queda da receita fiscal de Wall Street abriu um buraco de bilhões de dólares no orçamento da cidade, obrigando o prefeito Michael Bloomberg a anunciar dolorosos cortes em serviços públicos. A paisagem urbana refletia a crise. Lojas de luxo vazias, projetos de construção paralisados e uma palpável atmosfera de ansiedade. A crise não era apenas uma estatística, era uma realidade visível nas ruas. E em meio aos escombros econômicos, surgiu a grande pergunta que ainda persegue os historiadores. Por que se permitiu a queda de Lehman Brothers quando Bear Stearns havia sido resgatado e a AIG o seria pouco depois? A linha oficial, defendida por Henry Paulson, foi que o Tesouro carecia da autoridade legal. Mas muitos suspeitam que foi uma decisão deliberada para punir a tomada de riscos excessiva. Foi uma decisão de princípio. Uma tentativa de impor disciplina ao mercado, ou foi um erro de cálculo de consequências inimagináveis? O mistério dessa decisão continua sendo uma ferida aberta na história de Nova York, um lembrete de que em momentos de crise, a fronteira entre a prudência e a imprudência se torna perigosamente borrada. A cidade foi obrigada a se reinventar, e enquanto os titãs das finanças lutavam para reconstruir seus impérios nas ruas, teatros e galerias, outra forma de recuperação, mais profunda e humana, começava a florescer. Enquanto as cinzas da crise financeira de 2008 ainda se assentavam sobre Wall Street, um tipo diferente de capital começou a reafirmar seu valor. Não era contado em ações, mas em telas, partituras e roteiros. À sombra da recessão, Nova York enfrentou um profundo exame de consciência. A administração do prefeito Michael Bloomberg, ciente de que a dependência das finanças era uma vulnerabilidade, impulsionou uma estratégia de diversificação. O turismo e a cultura não eram mais meros complementos, mas pilares fundamentais para a reconstrução. O cenário estava pronto para uma explosão cultural que redefiniria a identidade global de Nova York. Neste novo teatro de operações, os protagonistas não eram banqueiros, mas visionários de um tipo diferente.
Figuras como Thomas Campbell, diretor do Museu Metropolitano de Arte, ou Glenn Lowry, no Museu de Arte Moderna, tomaram iniciativas audaciosas. Compreenderam que em um mundo ferido, a arte poderia ser tanto um refúgio quanto um motor econômico. Sua decisão de programar exposições de grande impacto, espetáculos que se tornassem eventos midiáticos, foi uma aposta calculada. Na Broadway, produtores como Cameron Mackintosh e Jeffrey Seller arriscaram fortunas em produções que desafiavam as convenções. E nas ruas, artistas anônimos como Banksy decidiram transformar o tecido urbano em sua galeria pessoal. A sequência dessa era dourada da arte foi vertiginosa e multifacetada. A Broadway foi testemunha de um fenômeno sem precedentes. Hamilton. A obra de Lin-Manuel Miranda não foi apenas um musical, foi um terremoto cultural. Ao fundir a história fundacional dos Estados Unidos com a linguagem do hip-hop, atraiu uma nova geração ao teatro. Enquanto isso, os museus se tornaram destinos de peregrinação em massa. A exposição de 2011, Alexander McQueen, Savage Beauty, no Met quebrou todos os recordes de assistência, demonstrando que a linha entre a alta costura, a arte e o espetáculo havia se dissolvido. As pessoas não iam apenas ver arte, iam experimentar um fenômeno. Ser parte de um momento cultural e documentá-lo nas redes sociais emergentes. Este foi o mistério da nova era. A arte não era mais apenas observada, era vivida e compartilhada digitalmente. As próprias ruas se tornaram uma tela efêmera. A residência de Banksy em 2013 transformou a cidade em uma caça ao tesouro, com cada nova peça gerando um frenesi midiático. O resultado imediato dessa efervescência cultural foi profundo e paradoxal. Por um lado, a indústria cultural e turística se tornou um motor econômico formidável, gerando bilhões de dólares. A marca Nova York se fortaleceu, consolidando-se como seu indiscutível epicentro criativo. A cidade se sentia vibrante, mas sob essa superfície brilhante crescia uma sombra. O mesmo sucesso cultural que revitalizou a cidade também acelerou a gentrificação. Bairros como Bushwick, no Brooklyn, que se tornaram refúgios para artistas, viram sua autenticidade se transformar em um produto. Galerias e estúdios foram substituídos por condomínios de luxo. O legado dessa era foi dual. Uma celebração do poder da arte para curar e, ao mesmo tempo, a dolorosa constatação de que a criatividade, uma vez mercantilizada, pode devorar seus próprios criadores. E assim, ficamos com a pergunta central sobre a identidade cultural de Nova York no século XXI. Em sua busca pela sobrevivência e relevância global, a cidade aperfeiçoou a arte da criatividade ou criou uma versão impecavelmente embalada de si mesma para o consumo em massa? O mistério já não é de onde vem a arte, mas o que resta de sua alma quando seu valor é medido em cliques e ingressos vendidos. Este novo ecossistema cultural, cada vez mais dependente do digital, era o presságio de uma transformação ainda mais profunda. Enquanto o eco dos aplausos ressoava nos teatros da Broadway, uma forma de criatividade distinta, mais silenciosa, mas igualmente transformadora, começava a tecer sua própria rede no tecido da cidade. O capítulo anterior nos deixou no epicentro cultural do mundo, mas sob a superfície, um novo código estava sendo escrito. Um código que prometia redefinir o poder e a identidade de Nova York no século XXI. O contexto do início do novo milênio era um de cautela. As cinzas do World Trade Center eram uma lembrança palpável, e a crise financeira de 2008 havia deixado uma cicatriz profunda, revelando a perigosa dependência de Wall Street. À sombra desses traumas, surgiu uma pergunta fundamental. Poderia Nova York se reinventar mais uma vez? A resposta estava em um enigma. Como transformar a densa paisagem urbana em um terreno fértil para engenheiros de software? O fantasma do estouro da bolha.com no final dos anos 90 ainda pairava. Seria essa tentativa diferente? Aqui é onde entram em cena personagens e ações-chave. A administração do prefeito Michael Bloomberg. Ele mesmo, um magnata da tecnologia financeira, se tornou o principal arquiteto dessa transformação. Bloomberg e sua equipe não viam a tecnologia como uma indústria a mais, mas como o futuro sistema nervoso da metrópole. Sua decisão mais audaciosa foi o concurso para construir um campus de ciências aplicadas de classe mundial. Em 2011, anunciaram um plano monumental: ceder terrenos públicos na Roosevelt Island e oferecer um investimento de $100 milhões. A Universidade de Cornell e o Technion de Israel ganharam o concurso, prometendo criar Cornell Tech, um catalisador projetado para gerar milhares de empregos.
Paralelamente, figuras do capital de risco como Fred Wilson, da Union Square Ventures, desafiaram a ortodoxia do Vale do Silício, argumentando que a densidade de talento de Nova York oferecia uma vantagem única. Seus investimentos em startups como Etsy e Tumblr foram atos de fé em um novo paradigma nova-iorquino. A sequência dos fatos foi uma reação em cadeia. À medida que a administração Bloomberg implementava políticas favoráveis à tecnologia, o ecossistema começou a florescer. Os velhos lofts do Flatiron District e Chelsea se encheram de programadores. Diferente dos campos suburbanos da Califórnia, a cena tecnológica de Nova York era intrinsecamente urbana. As startups não nasciam em garagens, mas em espaços de coworking. Essa proximidade fomentou uma polinização cruzada única. A sofisticação da moda se fundiu com o comércio eletrônico. A velocidade das notícias impulsionou a tecnologia dos meios de comunicação, e a complexidade de Wall Street deu à luz uma nova onda de fintech. Gigantes tecnológicos como Google expandiram massivamente sua presença, convertendo um antigo edifício da autoridade portuária em Chelsea em um de seus campi de engenharia mais grandes. Facebook e Amazon seguiram seu exemplo. O resultado foi sísmico. A economia da cidade, antes perigosamente inclinada para as finanças, encontrou um novo e robusto pilar. Entre 2010 e 2020, o setor tecnológico de Nova York cresceu a um ritmo que superou com folga o restante da economia local. Bairros inteiros se transformaram. A imagem de Nova York mudou. Já não era apenas o lar do lobo de Wall Street, mas também do unicórnio tecnológico. A cidade havia resolvido o enigma da diversificação econômica. Ou pelo menos isso parecia. Mas toda grande transformação histórica deixa para trás seu próprio mistério. A ascensão meteórica do setor tecnológico gerou uma riqueza sem precedentes. No entanto, esse novo brilho digital projetava uma sombra cada vez mais longa. O influxo de salários de 6 e 7 cifras criou uma pressão insustentável sobre uma cidade já cara, acelerando a gentrificação e ampliando a brecha social. A paradoxal inquietante é como uma indústria construída sobre a promessa de conectar o mundo contribuiu para criar uma das cidades mais desiguais da nação. Em sua corrida para construir um amanhã mais inteligente, a cidade havia esquecido o algoritmo da equidade social? O fulgor da inovação tecnológica projetava uma longa sombra sobre o mercado imobiliário e o tecido sustentável da cidade, apresentando um conjunto de desafios complexos. Este renascimento tecnológico, esta nova era dourada forjada em silício, projetava uma sombra longa e complexa sobre o tecido mesmo da cidade. O eco do sucesso ressoava em Wall Street e Silicon Alley. Mas nas ruas, um murmúrio de inquietação começava a crescer, alimentado por duas forças ancestrais, o espaço e a sobrevivência. A metrópole enfrentava agora um mistério existencial. Poderia uma cidade devorar-se a si mesma? O contexto deste novo desafio se gestou na década posterior à crise financeira de 2008. Enquanto a cidade se recuperava com uma força surpreendente, as políticas urbanas implementadas sob Michael Bloomberg e continuadas por Bill de Blasio lançaram as bases para uma paradoxa. Por um lado, promovia-se um crescimento sem precedentes. Por outro, a desigualdade, essa velha ferida da Era Dourada, se abria novamente. As decisões-chave já não eram tomadas por magnatas, mas por um novo panteão de atores. Gigantes imobiliários, fundos de investimento anônimos e uma administração municipal presa entre a necessidade de receitas fiscais e a pressão de seus cidadãos. A decisão da administração de Blasio de implementar a habitação inclusiva obrigatória em 2016 foi uma dessas jogadas cruciais. Uma tentativa de forçar os desenvolvedores a incluir unidades acessíveis. Mas foi um verdadeiro antídoto ou um simples paliativo? A sequência dos fatos se manifestou no próprio horizonte da cidade. Enquanto a atenção se concentrava no World Trade Center, outra transformação estava em andamento. No coração de Manhattan, ao longo da borda sul de Central Park, começou a surgir uma selva de vidro, a chamada Billionaires Row. Torres incrivelmente esbeltas e altas, projetadas para uma clientela ultra-rica e muitas vezes ausente. Esses edifícios se tornaram o símbolo mais visível da crise. Eram monumentos à desigualdade, cofres no céu que projetavam sombras literais sobre os bairros. Enquanto ao nível do solo, o preço da habitação disparava. Famílias que haviam vivido durante gerações em bairros como o Lower East Side se viam deslocadas.
As reuniões comunitárias de Brooklyn e do Bronx se tornaram campos de batalha. O número de pessoas sem teto alcançou cifras não vistas desde a Grande Depressão. Paralelamente, outro desafio, mais silencioso mas igualmente existencial, emergia das águas. A lembrança do furacão Sandy em 2012 atuou como um presságio. A sustentabilidade deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma questão de sobrevivência. A administração municipal lançou planos ambiciosos como o One NYC, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono e fortalecer as defesas contra a subida do nível do mar. Foram aprovadas leis como a Climate Mobilization Act, que exigia que os grandes edifícios reduzissem drasticamente suas emissões. Mas cada passo à frente revelava a magnitude do desafio. Como modernizar uma rede de metrô centenária? Como proteger 800 quilômetros de costa vulnerável? O resultado foi uma cidade em estado de tensão permanente. Por um lado, a vibrante energia da inovação. Por outro, a ansiedade constante de uma população que lutava para manter seu lugar. O tecido social, que historicamente havia se fortalecido com cada nova onda de imigrantes, agora parecia desfiar-se. E aqui reside a pergunta central do nosso tempo, a alma da metrópole. Ao longo de 400 anos, Nova York tem mutado, ardido e se levantado novamente. Mas agora, a pergunta é mais fundamental. Para quem é Nova York? É o farol de esperança imortalizado na Estátua da Liberdade? Ou seu sucesso se tornou sua própria maldição, transformando-a em um produto de luxo global? O legado de gerações enfrenta a força anônima do capital transnacional. Este é o mistério que se escreve a cada dia nos contratos de aluguel, nas decisões dos urbanistas e nos sonhos quebrados e realizados de seus 8 milhões de habitantes. Este é o enigma que paira sobre a Nova York do presente. Uma pergunta cuja resposta não se encontra no passado, mas nas visões para seu futuro. Percorremos as cicatrizes e os triunfos de Nova York, desde os caminhos dos Lenape até as sombras projetadas pelos arranha-céus do século XXI. Em nosso capítulo anterior, nos debruçamos sobre o abismo de seus desafios atuais. Uma crise habitacional e o espectro iminente da mudança climática. Este é o contexto de nosso capítulo final. Uma cidade no auge, consciente de que sua sobrevivência depende não de seu passado, mas de sua capacidade de imaginar um futuro radicalmente distinto. O eco de crises passadas ressoa como um aviso. A história demonstrou que Nova York ou se reinventa ou perece, e agora a reinvenção deve ser a mais ambiciosa de sua existência. Os personagens-chave neste ato final não são magnatas nem generais. São uma coalizão de urbanistas, cientistas, ativistas e administrações municipais. Figuras como as que compõem o Departamento de Planejamento Urbano, armados com dados, traçam as linhas de um novo mapa. Suas decisões contidas em relatórios e planos diretores são os pergaminhos do amanhã. Enfrentam um dilema histórico. Como proteger a cidade sem deslocar as comunidades que lhe dão vida? Cada proposta de rezoneamento, cada nova regulamentação é uma determinação crucial que carrega o peso de 400 anos de história. As grandes corporações de desenvolvimento imobiliário também desempenham seu papel, vendo na crise uma oportunidade para construir um novo legado. Muitas vezes em tensão com a visão dos planejadores públicos, a sequência desses eventos já está em andamento, desdobrando-se em um plano multifacetado. O mais visível desses esforços é o projeto de resiliência costeira, às vezes chamado de Grande U. Não é uma simples muralha, mas um enigma da engenharia moderna. Uma série de bermas, parques desdobráveis e barreiras integradas na paisagem urbana, projetadas para abraçar e repelir a água. Desde o Lower East Side até Battery Park, estão sendo erguidas defesas que aspiram a ser invisíveis. Ao mesmo tempo, nas profundezas do Brooklyn e de Queens, trava-se outra batalha. A administração impulsiona rezoneamentos massivos em bairros industriais como Gowanus, buscando transformar terrenos contaminados em comunidades vibrantes. O plano é criar dezenas de milhares de novas habitações, uma parte delas acessíveis. É um eco do plano dos comissários de 1811. Uma nova imposição de ordem sobre o caos, mas desta vez com a sustentabilidade como princípio orientador. Os telhados verdes são promovidos e um design que prioriza o pedestre em relação ao automóvel. O impacto imediato dessas visões já se faz sentir, criando novas tensões. A construção das barreiras costeiras começou a alterar o acesso ao East River,
gerando protestos de residentes que temem perder sua conexão com a água. Nos bairros sujeitos a rezoneamento, o fantasma da gentrificação projeta uma longa sombra. Os preços da terra disparam e os pequenos negócios e residentes de longa data se perguntam se haverá um lugar para eles. Formam-se coalizões de vizinhos que lutam por um desenvolvimento mais equitativo, revivendo o espírito ativista que salvou bairros como Greenwich Village décadas atrás. A cidade se torna um laboratório vivo, onde cada novo edifício é um experimento com consequências humanas diretas. E aqui, ao final de nossa longa jornada, enfrentamos a pergunta definitiva. Vimos Nova York nascer do comércio, crescer através da imigração, definir-se por sua ambição e sobreviver a catástrofes. Agora, tenta uma transformação final, passar de um motor de consumo a um modelo de sustentabilidade. Podem esses planos, por mais brilhantes que sejam, realmente mudar a alma de uma metrópole construída sobre o crescimento perpétuo? Ou são simplesmente a última camada de verniz sobre uma estrutura inalterável, uma tentativa fútil de domesticar uma força que sempre consumiu e reconstruiu sem descanso? O mistério não é mais quais segredos jazem sob suas ruas, mas se a cidade pode forjar um futuro que não traia a essência de seu tumultuado e glorioso passado. E assim, o último capítulo se fecha. O legado de Nova York não está gravado em pedra, mas no fluxo incessante de sua própria reinvenção. Um enigma perpétuo, uma cidade que não é um lugar, mas um estado constante de vir a ser, cujo verdadeiro mapa sempre está por ser desenhado.